Olá, meu amigo e minha amiga. Você sabe o que é o lodo granular aeróbio? Se não, aguenta aí. Solta a vinheta. Pois bem, meus caros e minhas caras, aqui estou eu, Dr. Fábio, direto do nosso canal do YouTube, para o nosso programa Bate-Papo sobre Saneamento, trazendo para a nossa mesa de conversa um tema que já não é tão novidade, mas ainda desperta muita dúvida e muita curiosidade. Me refiro ao lodo granular aeróbio. Vamos conversar um pouquinho sobre essa tecnologia, ver os detalhes, o conceitual, para que possamos ter o mínimo de conhecimento a respeito desse novo processo de tratamento? Vamos lá? Vamos bater então um papo sobre o lodo granular aeróbio. Pois bem, meus amigos e minhas amigas, aqui estamos na nossa tela inicial para iniciarmos esse bate-papo sobre lodo granular aeróbio. E aí, logo de cara, eu já mostro para vocês essas duas imagens. De um lado, um floco biológico típico de lodo ativado e do outro, o grânulo aeróbio. Isso tudo já para mostrar as diferenças anatômicas que essas estruturas têm. Peço para vocês prestarem atenção, sobretudo, na densidade populacional de micro-organismos. Mas espera lá, vamos devagar, vamos contextualizar, né? Porque é necessário contextualizar, assim como é necessário tratar esgoto. Bem sabemos que essa água residuária, inerente às nossas atividades, algo que sempre existirá, é composta majoritariamente por água, 99,9% de água e 0,1% de sólidos. Sólidos esses representados pela matéria orgânica, nutrientes, micro-organismos, alguns deles patógenos, e outros elementos em menor quantidade. 0,1% de componentes, de compostos que nós acrescemos à água limpa quando utilizamos em algumas das nossas diversas atividades diárias. E substâncias essas capazes de provocar importantes impactos ao meio ambiente e à saúde pública. A escassez de oxigênio dissolvido na água, os processos de eutrofização, assoreamento de calhas de rios, doenças de veiculação hídrica e o rótulo de país que ainda luta por oferecer dignamente o saneamento, nosso direito universal. Pois bem, esse tratamento de esgoto, que é tão necessário para evitar todos esses problemas ambientais e de saúde pública, como que ele evoluiu ao longo da história, né? Quais foram as suas premissas? É claro que no início não é como hoje temos em termos de arcabouço legal. Podemos dizer que, num dado momento, a remoção de sólidos era o grande objetivo ao tratar o esgoto, porque entendia-se que esses sólidos eram os que continham os eventuais provocadores da poluição hídrica. Não demorou muito para se entender que, na verdade, por detrás desses sólidos, um dos seus elementos, um dos seus componentes, tinha uma importância muito grande, a matéria orgânica. Logo, o tratamento de esgoto, durante muito tempo, teve por objetivo a redução da carga orgânica, a redução de DBO. Durante muito tempo mesmo, até bem pouco tempo atrás, a nossa legislação, ela apenas versava sobre essa necessidade de ajustes de sólido e de matéria orgânica, é claro, sem contar outros elementos, mas o carro-chefe do dimensionamento, da concepção de estações de tratamento de esgoto, era baseado na redução de sólidos e matéria orgânica. Porém, agora nós temos um novo desafio, a remoção de nitrogênio e fósforo. A nossa legislação, ela, por enquanto, no que diz respeito ao nitrogênio, o artigo está em suspensão. No que diz respeito ao fósforo, o CONAMA entregou na mão dos órgãos ambientais fiscalizadores fazer esse meio de campo entre o produto, o gerador da água residuária e o corpo receptor. Mas fato é que dia mais dia, menos dia, esse arcabouço legal ele se tornará muito mais rígido e restritivo em relação ao quanto poderemos lançar, tanto de matéria orgânica como também de nitrogênio e fósforo. O que configura-se numa emergência no que diz respeito ao ajuste das estações de tratamento de esgoto já existentes
no nosso país, assim como a busca de concepção de novas estações de tratamento que já nasçam sob essa premissa, de remover matéria orgânica e nutrientes. E assunto para uma outra roda de conversa, remover nitrogênio e fósforo não é tão fácil assim. É muito mais complexo do que remover matéria orgânica. Por isso, meus amigos e minhas amigas, não é mentira, não é pequeno dizer que um dos grandes desafios do tratamento de esgoto atualmente é conceber, projetar, operar e ter sucesso em estações de tratamento de esgoto que removam conjuntamente matéria orgânica e nitrogênio e fósforo, os nutrientes. Olha só, eu trago aqui para a gente ver dois fluxogramas de processos que entregam esse produto final, que removem conjuntamente matéria orgânica e nutrientes. Desse lado aqui, nós temos o processo UCT modificado, com 4 reatores. E desse outro lado, um Bardenfo 5 estágios, com 1, 2, 3, 4, 5 reatores. Galera, já imaginou o que é operar processos biológicos, estações de tratamento de esgoto, com tudo isso de reatores? Elevatórias de retorno de lodo, reciclo, ambiente aeróbio, anóxico, anaeróbio, não deve ser fácil. Mas por que tem que ser esse nível de complexidade? Ora, porque, como eu acabei de comentar com vocês, remover conjuntamente matéria orgânica e nutrientes pede esse nível de complexação, de complexidade. Para remover nitrogênio, eu tenho que ter um ambiente anóxico para ocorrer a desnitrificação, mas também tem que ter um ambiente aeróbio para ter antes da nitrificação. Para remover fósforo, eu tenho que ter, em sequência, ambientes anaeróbios e aeróbios. Logo, se eu quero remover nitrogênio, fósforo e DBO, eu tenho que ter os 3 ambientes: aeróbio, anaeróbio e anóxico. E resulta nesse monstrão aí que é esse monte de reatores nesses processos. Então, sem sombra de dúvidas, isso é um grande desafio. Agora, não é o único. Esse aqui é outro. Fazer com que esses processos não ocupem, não demandem grandes áreas, já que as grandes metrópoles já não têm mais tanta área disponível para a construção de grandes estações de tratamento que congreguem esse número de reatores. Logo, arrisco dizer que esses são os nossos grandes desafios. A remoção conjunta de matéria orgânica e nutrientes, com vistas a atender à legislação, sobretudo essa que provavelmente não tardará em vir com níveis restritivos para nitrogênio e fósforo, assim como sistemas compactos que demandem menos áreas. Bom, é nesse cenário, meus amigos e minhas amigas, que eu apresento a vocês o processo de lodo granular aeróbio. Olha só, esse é o nosso bom e velho floco biológico aeróbio, esse agregado microbiano, fruto da biofloculação, da congregação de micro-organismos, de bactérias formadoras de floco e filamentosas, a unidade morfológica de processos como lodos ativados, processos com crescimento de biomassa em suspensão. Nós temos aqui os micro-organismos responsáveis por tratar o esgoto. Perdão, ainda estou gripado, galera. Aqui nós temos os grânulos anaeróbios. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver grânulos anaeróbios. Eles são formados em reatores do tipo WASB. O WASB, ele, graças à sua configuração, a forma geométrica, ao fluxo ascendente, a velocidade e a distribuição na entrada do esgoto, na base do reator, faz com que a biomassa anaeróbia se granule. É por isso que o reator, o ASB, tem esse nome. Aportuguesando, reator anaeróbio de fluxo ascendente de manta de lodo. Por que tem uma manta de lodo? Porque, meus amigos e minhas amigas, esses grânulos anaeróbios são agregados densos de bactérias acidogênicas, de árqueas metanogênicas, uma densidade populacional altíssima. Esses agregados, esses grânulos anaeróbios, eles têm uma massa tal que não são lavados, não são levados, não são carreados pelo fluxo de entrada de esgoto.
mantendo-se no reator biológico. Por isso que forma-se a manta de lodo. E esse processo de granulação anaeróbia, com todos esses detalhes de admissão do esgoto de forma ascendente, a distribuição dele no fundo do reator WASB, as velocidades aplicadas, tudo isso fez com que pesquisadores, lá no início da década de 1990, começassem a pensar: poxa, se eu consigo formar grânulos anaeróbios e dessa maneira aumentar a densidade de micro-organismos presentes no meu processo e mantê-los mais tempo ainda no meu processo, através de uma imobilização sem uso de meio suporte, por que eu também não posso fazer isso com organismos aeróbios? E não é que conseguiram fazer? Pois é, inspirado na granulação anaeróbia, lá em 1991, Nishimi e Nakamura, eles obtiveram pela primeira vez a granulação aeróbia. Olha só eles aqui. Não sei se vocês são da época do sagu, mas, galera, parece demais um sagu de chocolate. Esse agregado microbiano deve congregar 1 zilhão desses flocos biológicos, ou seja, a densidade de micro-organismos por grânulo é absurda. E essa massa formada aqui é como se fosse um biofilme, porém, sem meio suporte. Quer dizer, a granulação aeróbia, que hoje o processo atende pelo nome, porque ainda há uma patente que registra essa tecnologia, que atende pelo nome de Nereda, é um processo inspirado nas mesmas características que ocorre a granulação anaeróbia. Vamos tentar entender como que isso se dá? Bom, primeiro vamos dar uma paquerada no grânulo aeróbio. Olha ele aqui numa fotinha ampliada. Percebam que ele é uma estrutura de superfície lisa, fruto das condições ambientais que já eu mostro para vocês. Esse grânulo aeróbio, ele tem uma definição bonita. Agregados microbianos que não coagulam sob baixa tensão hidrodinâmica e que apresentam velocidade de sedimentação significativamente maior que flocos biológicos. O que isso quer dizer? Que esses agregados, eles necessitam de uma tensão hidrodinâmica para serem formados e que tem uma massa tal que permite a eles adquirirem uma velocidade de sedimentação muito superior aos flocos biológicos. Eles resultam, então, dessa autoimobilização sem material suporte. A densidade populacional equipara-se à de um biofilme, porém sem meio suporte. Agora, o mais assustador é que isso daqui nasce de um floco biológico. E é esse que é o desafio. É essa gradual transformação do floco biológico em grânulo aeróbio biológico. Quase não saiu o último. Como que isso acontece? Como que a gente consegue fazer com que flocos de 100 micrômetros transformem-se nesses monstrão de 1 a 4 milímetros, onde a gente consegue pegar na mão? Vamos ver. Eu já vou logo dando spoiler aí para vocês de que, na verdade, não se conhece verdadeiramente como que se dá a granulação, como que se desenvolve o grânulo. Existem teorias, algumas teorias. Essa que eu vou apresentar para vocês é uma das hipóteses, talvez aquela mais empregada, mas que ainda não é a dona da razão. Então vamos trabalhar em cima dela. É um modelo proposto por Zhang e colaboradores. Como que se dá, segundo esse modelo, a granulação aeróbia? Quer dizer, a transformação do floco biológico em grânulo. Tudo começa pelo começo. Né? Olha aqui os nossos micro-organismos, as nossas bactérias formadoras de floco, as nossas filamentosas, micro-organismos típicos de processos aeróbios, que vão, num primeiro momento, se agregarem e formarem flocos normais, floquinhos normais, esses que a gente está habituado a ver. Ocorrerá uma biofloculação normal. Porém, graças a condições específicas que já eu mostro para vocês, esses flocos biológicos, eles começam a sofrer transformações e, num segundo momento,
eles acabam dando origem a germes de grânulo, ou a uma semente de grânulo. Quer dizer, os flocos, eles crescem de tamanho, mas diferentemente do buquim viscoso, aonde o floco fica inchado por conta de absorção de água, aqui o floco cresce porque há um agregado microbiano, a massa, ele começa a ficar maior. E esse maior, ele não para. E graças a essas condições ambientais do reator biológico, que vai ficar para daqui a pouco, a gente observa num terceiro momento, numa terceira fase, uma intensa síntese e liberação de EPS. Lembram do EPS, o polímero exocelular? É aquele polímero que tem a característica de aderência, que acaba agregando os micro-organismos para formar lá o floco biológico? Pois é. Ele aqui, o EPS, ele tem uma participação importante, porque essa semente de grânulo, esse floco parrudo, esse floco grande, ele começa a se envolver cada vez mais em EPS, e isso permite o seu crescimento. E, novamente, graças às características do reator, a gente tem a maturação do grânulo, ou seja, esse floco, que antes era um floco muito grande, ele adquire contornos de grânulo, essa superfície lisa e essa esfericidade. E nós temos aí, em torno de, a teoria pelo menos nos mostra, em torno de 60, um pouco mais de dias, a transformação de flocos biológicos em grânulos. E qual que é essa condição ambiental que favorece isso? Galera, eu ainda não melhorei do meu resfriado, eu vou tossir. Peço desculpas por essa indelicadeza da minha parte. Mas, enfim, qual que é a diferença no ambiente desse reator? O que a gente tem nesse reator que nós não encontramos num reator biológico do tipo lodos ativados? Um estresse hidrodinâmico. O formato do reator, a sua relação altura e base, juntamente com uma velocidade ascensional do ar, já que a gente tem uma alimentação ascendente do esgoto, cria uma tensão de cisalhamento que vai provocar essa granulação, que vai favorecer essa granulação. Como que isso se dá? Bom, essa intensa aeração, olha só, a gente está falando de velocidade ascensional do ar, da ordem de 0,1 centímetros por segundo. Essa forte tensão hidrodinâmica vai causar alguns eventos interessantes. Primeiro, entre a primeira e a segunda fase da granulação, quando os flocos estão se formando e alguns estão adquirindo um tamanho maior, aqueles menorzinhos, aqueles mais frágeis, não aguentam o impacto com o fluxo de ar e de admissão do esgoto e se quebram. Há uma ruptura desses flocos mais frágeis, uma liberação de EPS. Por outro lado, os flocos que apresentam uma característica mais coesa acabam sendo estressados nesse ambiente e estimulados a aumentar a liberação do EPS. O EPS ele tem essa característica de aumentar a hidrofobicidade das células. Dessa maneira, potencializando a agregação microbiana. Esse ambiente estressante, dessa alta tensão de cisalhamento, acaba, e aqui eu já vou também trazer um outro elemento para daqui a pouco, acaba juntamente com a presença de determinados micro-organismos, promovendo a gradual transformação do floco normal para um floco maior e, finalmente, para um grânulo biológico. Como o Liu e colaboradores comentam, a liberação do EPS num reator de lodo granular aeróbio é, em média, 2 vezes superior ao observado no floco biológico. Galera, há indícios de que no centro do grânulo biológico, no grânulo aeróbio, há um aglomerado de EPS, formando quase que um elemento suporte para o desenvolvimento do entorno do grânulo. Bom, mas isso ainda não é tudo.
eu ainda tenho uma outra etapa dentro dessa granulação aeróbia. E para essa etapa é muito interessante, porque a gente evoca a teoria sintética da evolução, aquela inspirada nos ensinamentos de Darwin, que diz que há uma seleção natural agindo sobre a variabilidade genética. Aqui, nós teremos também uma seleção natural. Nós vamos agora selecionar para ficar no reator apenas os flocos que têm condições de se transformarem em grânulos. A gente vai lavar o lodo, vamos retirar os flocos pequenos, os flocos fragmentados. De que maneira a gente vai fazer isso? Diminuindo gradativamente o tempo de sedimentação, selecionando aqueles que têm condições de ficar dentro do reator. Vejam, novamente, meus amigos e minhas amigas, o princípio aqui apresentado é o mesmo princípio observado no reator WASB, com a diferença, é claro, de que aqui, além da alimentação ascendente do esgoto, nós temos a introdução ascendente de ar, desse fluxo de ar que promove essa velocidade ascensional que que potencializa essa tensão de cisalhamento. No reator WASB, a gente não tem, óbvio, a participação do ar, temos apenas a velocidade de introdução do esgoto como provocador das tensões hidrodinâmicas que promovem a granulação lá. Quer dizer, aqui é a mesma coisa, só que agora, atuando com um reator em batelada sequencial, em um RBS, a gente vai começar a manipular o tempo de sedimentação. Iniciamos com um tempo de sedimentação de 30 minutos, para logo em seguida abaixar para 20 minutos. Dessa forma, os grânulos que sedimentarem ficam, aqueles que não sedimentarem serão retirados do reator. Em seguida, esse tempo de sedimentação pode ser diminuído para 15 minutos. Novamente, temos uma seleção natural. Os flocos que conseguem sedimentar ficam retidos no reator, e aqueles que não conseguem são lavados, são levados embora com o efluente final. Diminuímos o tempo para 10 minutos, diminuímos o tempo para 5 minutos de sedimentação. Imagina só, amigos e amigas, o tamanho, a massa que esse agregado microbiano não tem que ter para conseguir, em 5 minutos, escapar de ser lavado, de ser levado pelo efluente final. Dessa maneira, a gente consegue eliminar do reator os flocos leves, os floquinhos, mais ou menos, e mantemos apenas ou flocos com condições, como aqui dessa terceira fase, com condições de maturação para virarem um grânulo, ou simplesmente já os grânulos formados. E dessa maneira, a gente tem todo o encaminhamento da granulação aeróbia, lembrando, mais uma vez, que esse mecanismo ainda não foi totalmente elucidado e que isso é apenas uma das hipóteses. Perfeito? Então, olha só. Aqui, para ilustrar o que eu acabei de falar para vocês em termos de velocidades de sedimentação. Nessa proveta, lodo biológico de um processo de lodos ativados, do lado de cá, lodo biológico de um reator de lodo granular aeróbio. 30 segundos. Olha onde já está o lodo granular aeróbio, onde está o lodo ativado. 12 minutos. Depois de 20 minutos, o lodo do lodo ativado, a biomassa do lodo ativado, atinge os mesmos patamares de sedimentação do lodo granular aeróbio. 30 segundos o lodo granular aeróbio demorou para sedimentar. Mas aí vocês podem estar pensando, Fabião, é muito fácil você recortar esses desenhos e colocar numerinhos aqui em cima. Amigos e amigas, aqui nós mostra o que a gente faz. Olha só aqui, nessa proveta, lodo granular aeróbio sedimentando. Observem como ele sedimenta rápido, como são grandes esses agregados biológicos. Como eu disse agora há pouco para vocês, um lodo granular aeróbio, a velocidade de sedimentação é da ordem de 50 a 90 metros por hora, enquanto o lodo ativado tem a sua sedimentação em torno de 7 a 10 metros por hora. Vejam, nós estamos aqui com alguns segundos
E o lodo granular já está praticamente sedimentado. Como que conseguimos isso? Tensão de cisalhamento, tensão hidrodinâmica e um detalhezinho, claro, a seleção natural da lavagem dos flocos leves e um detalhezinho que está faltando apresentar aí para vocês. Mas apresento já já. Antes, deixa eu mostrar a estrutura do grânulo. E aí a gente chega fazendo um link com o nosso um dos desafios do saneamento, que é a remoção conjunta de matéria orgânica e nutrientes. Olha, o grânulo anaeróbio, ele tem um diâmetro tão grande que permite desenvolver zonas aeróbia, anóxica e anaeróbia. Ou seja, no grânulo aeróbio, eu consigo ter a remoção de matéria orgânica e a transformação de amônia em nitrato, a nitrificação. Aqui, na zona aeróbia, onde o oxigênio ainda tem contato com os micro-organismos, com o grânulo. Contudo, na medida em que percorremos para o interior do grânulo, há uma dificuldade de transferência de oxigênio. O gradiente vai diminuindo e chega a um ponto que o oxigênio não consegue mais penetrar no grânulo, formando uma zona anóxica. Por que anóxica? Porque aqui na zona aeróbia, nós tivemos nitrificação e formou-se o nitrato. Lógico, aqui nós teremos o que então? A desnitrificação. E mais para o centro do grânulo, onde não há mais nitrato e muito menos oxigênio, nós temos uma zona anaeróbia. A existência da zona anaeróbia com a zona aeróbia me permite biologicamente o fósforo. E aí entra o outro detalhe, além das condições hidrodinâmicas, além da seleção do tamanho dos grânulos, nós temos nos organismos acumuladores de fósforo, o PAU, um dos pontos chaves no processo de granulação. Suspeita-se de que a presença dessas bactérias acumuladoras de fósforo sejam fundamentais para o processo de granulação. E, além de serem fundamentais para o processo de granulação, olha só o que elas entregam. Essas bactérias, elas são capazes de assimilar cerca de 38% de fósforo nas suas células. Bactérias heterotróficas tradicionais de biomassa em suspensão, de processos isolos ativados ou qualquer outro processo, conseguem remover menos de 3% de fósforo. Por isso é que a gente pode dizer, sem sombra de dúvidas, que o processo de tratamento baseado na granulação aeróbia consegue remover conjuntamente matéria orgânica e nutrientes. Por quê? Nós temos aqui os 3 ambientes e ainda o desenvolvimento desses organismos acumuladores de fósforo para potencializar a remoção do fósforo. Logo, a gente consegue enxergar nesse processo um dos caminhos para aquele primeiro desafio, que é a remoção conjunta de DBO e nitrogênio e fósforo. Agora, vejam só aqui. Temos um fluxograma de um processo UCT, alguns reatores biológicos, aeróbio, anaeróbio, anóxico, para remoção conjunta de matéria orgânica e nutrientes, e aqui do lado um RBS, representando um lodo granular. Alimentação ascendente, fluxo de ar, toda uma característica de disposição do reator para promover a granulação, características hidrodinâmicas para promover a granulação. Enfim, o que eu quero mostrar para vocês é a diferença de complexidade. Todos esses reatores estão aqui, dentro do grânulo. Por isso, o lodo granular aeróbio, ele é uma estrutura compacta. Estima-se que ele ocupe de 40% a 70% menos área que as estações convencionais de lodos ativados. Logo, pensando naquilo que eu apresentei para vocês como um segundo desafio, a busca de sistemas compactos, olha aí o lodo granular aeróbio como um fortíssimo candidato. Ou seja, além de remover conjuntamente matéria orgânica, nitrogênio e fósforo, ele ainda consegue ser um processo compacto, recheado de vantagens. Por possuir essa
alta densidade demográfica nos seus grânulos, é possível aplicar taxas de aplicações altíssimas, elevadas razões de alimento micro-organismos. A produção do lodo facilita o seu tratamento, porque é um lodo já estabilizado, justamente por permanecer mais tempo no processo, graças à granulação, fazer com que ele fique retido mais tempo. Né? Então, nós temos aí uma relação SSV-SST superior a 70%. Por ter aquela excelente sedimentabilidade que eu já não só comentei, mas mostrei para vocês, nós conseguimos uma grande troca volumétrica. Quer dizer, eu consigo remover muito efluente tratado e colocar, portanto, muito esgoto bruto. A literatura aponta essa troca volumétrica chegando à ordem de 70%. O grânulo biológico, ele se assemelha ao biofilme no que diz respeito à sua densidade populacional e às suas estruturas de proteção. Logo, o grânulo aeróbio, ele tem uma maior resistência a cargas de choque, a flutuações de vazão e a eventuais perturbações ambientais pontuais, é claro, no reator biológico, quando comparado com o lodo floculento normal de um processo de lodos ativados. E não bastasse tudo isso, ainda é possível enxergar uma redução nos custos de operação, já que demanda menos área, e nós não temos uma série de elevatórias de recirculação e retorno de lodos. Muitas vantagens para um processo muito promissor, porém, é claro, nem tudo são flores. Há obstáculos ainda para vencermos no completo domínio do lodo granular aeróbio. Primeiro, como comentei com vocês, no processo de granulação, nós temos uma seleção natural onde lavamos o lodo, retirando os flocos pequenos. Pois é, durante todo esse processo de granulação, nós teremos um efluente final com uma alta concentração de sólidos, porque eles serão propositalmente lavados do sistema. Portanto, amigos e amigas, é necessário, naqueles 60, 90 dias de granulação, ter todo um plano de contingenciamento ou de pós-tratamento desse efluente carregado de sólidos. Granular não é uma tarefa fácil. É necessário o dimensionamento, a construção e a operação de um reator que garanta as condições hidrodinâmicas. É necessário que o esgoto tenha boas características para desenvolvimento dos organismos acumuladores de fósforo, e como a gente vai falar já aqui na sequência, né? Já que comecei, vamos que vamos, né? Isso também é um problema, porque para nós desenvolvermos os organismos acumuladores de fósforo, é necessário uma concentração desse elemento alta no esgoto. E o nosso esgoto, por incrível que pareça, nesse sentido, pode apresentar uma carência de fósforo. Tudo isso faz com que manter a granulação ainda seja um grande desafio. O que eu posso afiançar para vocês, meus amigos e amigas, é que nas pesquisas acadêmicas, aonde se buscou a granulação empregando esgoto sintético, a etapa de granulação foi mais curta e a manutenção da granulação foi mais efetiva. A boa parte das pesquisas acadêmicas, aonde se empregou esgoto real, a granulação já foi mais difícil e a sua manutenção igualmente difícil. Arrisco dizer, pelo menos falando das pesquisas em que participei, e que, num dado momento, nós não temos um lodo 100% granular. Nós temos quase que um lodo misto, onde há a presença de grânulos, mas há a presença de flocos grandes, que não foram convertidos em grânulos. Justamente por toda a dificuldade que reside ainda em elucidar os mecanismos de granulação para poder dominar perfeitamente todas as etapas que conduzam e que mantenham essa granulação. O RBS, por si só, já é um processo que necessita ser automatizado.
O lodo granular aeróbio, além de ter um altíssimo grau de automação, faz necessário o uso de sensores. Porque esses sensores, eletrodos de íon seletivo de amônia, medida de SST, de turbidez, potencial redox, enfim, há uma série de sensores que conversam entre si para ajustar o ciclo do RBS. Se é necessário aerar um pouco mais por conta de uma carga maior de amônia, se é necessário um retorno do efluente novamente porque escapou o lodo, enfim, o lodo granular aeróbio ele tem essa característica de ser um processo altamente com alto grau de automação e com um grande uso de sensores, o que pode fazer com que, no dado momento, ele se torne caro e de complexa operação. Enfim, amigos e amigas, longe de mim aqui, de nós aqui, queremos esgotar todos os assuntos. Tem muita coisa para falar. Podíamos falar aqui do IVL5, IVL10, comparar IVL10 com IVL30 para avaliar a granulação, enfim. Isso é assunto para um outro momento. A nossa intenção era aguçar a curiosidade de vocês e apresentar minimamente, conceituar minimamente esse processo de tratamento de esgoto. Espero que vocês tenham gostado. É importante demais. Clica aí no joinha. Vocês vão gastar 2 segundos para fazer isso. Compartilhe esse nosso conteúdo. Ajude-nos a chegar cada vez mais longe, levando conhecimento, levando informação. Manda isso, o nosso link para os seus contatos. Siga-nos em nossas redes sociais. Nós temos sempre novidades para vocês, promoções e descontos em nossos cursos e, acima de tudo, nosso compromisso em promover o conhecimento. Então, meus amigos e minhas amigas, como diria o exterminador, hasta la vista, nos vemos num próximo bate-papo e cuidem-se! Olá, até o like.